Duas coisas completamente distintas, mas que quando eliminamos o medo e aplicamos a ousadia, nós conseguimos fazer coisas maravilhosas, coisas excelentes. Zira, quem te diz isso? Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 1, fala sobre a necessidade de sermos destemidos e ousados para fazer a obra de Deus, para cumprirmos com objetivos que tenham em causa o chamado da parte de Deus. Entenda que um chamado da parte de Deus, uma missão da parte de Deus, não pressupõe só ser pastora, ocupar algum cargo ministerial na igreja, ser diácono, corista, não. Deus chama-nos para vários lugares e para várias funções. Deus chama-nos para ser médicos, Deus chama-nos para ser enfermeiros, Deus chama-nos para sermos empresários bem-sucedidos, Deus chama-nos para várias e várias coisas. Eu falo com vocês, mas eu não sou pastora, mas Deus usa-me para transmitir a mensagem dele assim como eu estou a fazer agora. Mas ele chama a nossa atenção para o nosso medo e a nossa falta de ousadia. Por quê? Porque o medo e a falta de ousadia que atrapalha a vida de todos os seres humanos e que destrói realizações profissionais, realizações espirituais. Então, nós temos que entender o seguinte: quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, para realizar alguma coisa, Ele também nos capacita. Muitas das vezes nós não percebemos, mas Ele nos capacita. Eu falo com vocês, eu venho de uma origem pobre. A minha mãe não tinha condições para pagar os meus estudos. E eu me vi conseguindo uma bolsa de estudo e formei-me. Eu não sabia falar em público, não gostava de falar em público, era tímida. Se calhar influenciada pelo facto de ser filha única, né? Mas eu me vi fazendo teatro. Fui levada a fazer teatro sem eu perceber e quando o tempo passou me via no palco atuando, falando para milhares de pessoas. Milhares não, né? Pouca gente, mas pronto, falava. Depois eu me vi numa condição, por conta da minha origem, eu não sabia vestir, não sabia andar de salto alto e eu me vi numa profissão que exigia um emprego que exigia que eu tinha que me vestir bem e que eu tinha que andar de salto todos os dias. E aí eu aprendi a andar de salto, aprendi a me vestir bem. Mal sabia eu que tudo isso seria usado para mais tarde trabalhar para Deus. Né? E então esta capacitação não terminou por aí. Depois eu amava a Deus, eu cresci na igreja com a palavra de Deus. Mas eu não sabia, eu não o conhecia bem. Então ele me uniu a um homem completamente diferente de mim, que tinha outros ideais para fazermos uma família. Mas nós tínhamos objetivos totalmente distorcidos, éramos muito jovens e tínhamos formas de pensar diferentes. E eu via a minha família, olhava para a minha família e dizia: esse relacionamento vai acabar, eu vou perder a minha família. E eu tinha fobia por criar os meus filhos fora do lar, era algo que eu não queria. Então eu comecei a buscar mais a Deus. E enquanto eu buscava, por conta dos problemas que havia no meu lar, eu o conhecia mais, eu fui lhe amando. E chegou num ponto que eu abandonei o mundo, literalmente, abandonei pessoas, afastei-me de todo mundo que do ponto de vista geral eu entendia que eram tóxicos e que só prejudicavam a minha vida, que eram invejosos, pronto, um conjunto de pessoas. E afastei-me dessa gente toda. E aproximei-me só de Deus. Foi maravilhoso. Nesse processo, hoje eu consigo perceber que Ele me estava capacitando. E hoje eu estou aqui. Não sou pastora, não ocupo nenhum cargo ministerial, mas falo de algumas coisas que Deus revela a mim para que o mundo saiba e Ele conheça também, assim como eu Lhe conheço. Né? E foi preciso ousadia, foi preciso ser destemida para chegar onde eu cheguei. Porque se eu me deixasse levar pelo medo,
eu teria minha família destruída. Eu não teria realizado tudo aquilo que eu já realizei. E eu não estaria aqui hoje. E mais uma vez, deixar lembrar que não são só chamados para exercer alguma função, algum chamado de Deus, os pastores, os presbíteros, as diaconisas, os padres, as madres. Não, esses têm encargos ou funções ou chamados sacerdotais, mas todo ser humano tem um chamado da parte de Deus. Você precisa saber que até o médico foi chamado a ser médico para salvar vidas. Você precisa saber que o engenheiro foi chamado a ser engenheiro para participar da criação de alguma coisa, do funcionamento de máquinas que podem propiciar bem-estar e alimento para outras pessoas. Não se engane pensando que se é engenheiro, médico, ou se quer ser, ou empresário, não são chamados por Deus. São chamados sim. E se quer ser engenheiro, se quer ser médico, se quer ser empresário, se quer ser milionário, não importa aquilo que você quiser ser. Neste querer tem algum chamado da parte de Deus e você precisa de ousadia. Você precisa eliminar o medo. Você precisa fazer as coisas de forma intencional. Intencionalidade é quando nós fazemos alguma coisa com o objetivo de alcançar outra. Alzira, mas isso, sim, não tem outro caminho. Quando nós não somos intencionais, nós fazemos as coisas por fazer e as coisas acontecem para o acaso. Quando nós somos intencionais, a gente faz as coisas pensando naquilo que vai alcançar e como que alcançar. E vai encontrando formas múltiplas de alcançar isso. E se der errado a primeira, por conta da falta de medo e da ousadia, nós vamos tentar a segunda, a terceira, a quarta, até conseguirmos. Então, o medo não é característica de pessoas chamadas por Deus, ou pelo menos quem é chamado por Deus tem a obrigação e o compromisso moral de afastar o medo da sua vida. Não seja medroso, não seja medrosa, seja ousado, seja intencional para alcançar os seus objetivos. Também podes não ser, podes continuar com esse medo. Podes decidir continuar sem ousadia. E o resultado também já sabemos, né? Não vai alcançar nada. Não vai chegar a lado nenhum. Mas se quer de facto chegar em algum lugar, se quer de facto realizar algum sonho, né? Seja destemido e ousado. E uma forma de conseguir isso é buscando a Deus, conhecendo, meditando na palavra dele. Não esqueça de ler Jeremias. Não esqueça de ler o livro de Jeremias. Não deixe de meditar a história de José. Aquele José do Egito. Exatamente. Muito obrigada. Eu espero que Deus, através do Santo Espírito, te capacite e te ajude a realizar todos os teus sonhos sem medo e com bastante ousadia.